Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de saúde mental de graça aqui no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é um assunto que fala muito sobre as suas propensões, sobre a sua motivação, sobre o seu corpo, sobre como você sinaliza o que você quer, o que você precisa, o que te afeta, que é justamente as nossas emoções. Esse é um tema que ele é muito importante quando a gente fala de autocuidado ou questões psicológicas, porque as nossas emoções, elas direcionam muito como que a gente vai passar por diversas situações da nossa vida. Eu vou explicar isso mais ao longo do vídeo, mas vocês vão entender que para que eu tenha autoconhecimento, para que eu consiga melhorar psicologicamente, eu preciso entender sobre as minhas emoções. E é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Só que essa não é necessariamente uma aula teórica sobre as emoções, até porque nós temos muitas teorias e muitos autores que falam realmente sobre as emoções. É um termo que ele tem evoluído bastante, mas como não é uma aula necessariamente teórica, e sim a maneira com que eu passo para os meus pacientes, eu quero passar de uma maneira que vocês consigam entender mais com as vivências do cotidiano de vocês. Então, enquanto eu for explicando, eu preciso que você reflita e que você pense em como essas coisas afetam a sua vida no seu cotidiano. Como que você percebe essas emoções no seu dia a dia. Quando a gente fala sobre emoção, a gente não tem necessariamente uma definição simples. Como eu disse, muitas pessoas estudam sobre isso. Então, o que eu geralmente passo para os meus pacientes é que a emoção ela é uma experiência que ela é multidimensional e ela está relacionada a níveis diferentes de prazer ou desprazer, que pode ser regulada até certo ponto e que parte de situações que envolvem a interpretação que você tem da situação, o contexto, a cultura, o ambiente, as pessoas que estão à sua volta. Quando a gente fala sobre emoções, a gente está falando da experiência que você está tendo, daquilo que você está vivenciando. Então, no momento que eu falo sobre algumas emoções, eu estou falando do que você está vivenciando naquele período específico. E algumas emoções elas podem durar mais tempo e outras durarem menos tempo. Na verdade, essas emoções elas podem ser desencadeadas por diversas situações. Por exemplo, uma situação específica, sei lá, você tá andando na estrada, no carro, e alguém freia bruscamente, você fica com aquele medo de ter um acidente, de bater. Então aquilo te gera emoções, te gera medo, te gera talvez raiva, te gera talvez ansiedade. Então, uma situação específica pode gerar uma emoção. Talvez essa emoção ela venha por conta de um evento específico, então talvez você tenha uma palestra para dar, você tem uma prova específica, tipo o Enem, tipo a prova da autoescola, diferentes coisas ali, algum evento específico realmente que vai trazer essas emoções, porque você está se preparando para aquele evento, você tem dúvidas sobre aquele evento, será que vai dar certo, será que não vai? Como será que eu vou me sair? Outra coisa que também pode gerar essas emoções é uma pessoa específica, talvez um ex-relacionamento do passado, um ex-chefe do passado, alguma relação específica que te traz muitas dessas cargas emocionais. No momento que você vê a pessoa, você já começa a sentir diversas coisas, você já começa a sentir essas emoções justamente por coisas que podem ter acontecido no passado. Inclusive, uma memória também pode ser uma coisa que pode gerar emoções. Então, às vezes, você tá lá de boa, deitado na sua cama, e você lembra de alguma situação, às vezes, que você passou vergonha com alguma menina que você gosta, ou menino, né? Ou passou alguma situação realmente que te traz essa memória e você começa a ter emoções, mesmo que nada tenha acontecido. Você tá deitado na sua cama, nada aconteceu, mas você começa a ter essas emoções. Pensamentos também trazem essas emoções, então quando a gente começa a se queixar muito da nossa capacidade, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Como será que vai ser meu futuro? Será que eu tô atrasado? Será que não? Esses pensamentos, eles também podem gerar essas emoções. Então, as emoções elas podem vir por diversos fatores, como vocês podem ver. Às vezes nós estamos conscientes dessa emoção, não necessariamente em relação a nomear a emoção, às vezes sim, às vezes não, mas a gente sabe que está acontecendo. Você sabe que você tá triste, você sabe que você tá ansioso, você sabe que você tá com medo, e às vezes a gente também sabe de onde vem essa emoção. Então, o que tá causando isso? É a prova que eu comentei? É a pessoa? É a memória? É a situação? A gente geralmente tem um pouco de noção do que tá causando essas coisas. Mas às vezes a gente pode entrar na armadilha também de tentar evitar o que tá causando. Então, às vezes, a gente tenta evitar entrar em contato com o que tá causando esse sofrimento e essa emoção, justamente para que a gente não necessariamente tenha que resolver aquilo ali no momento. Então, é o tipo de coisa que é um pouco mais complexa, que vai acontecendo, né, conforme a gente vai passando pelas situações. E geralmente você vai conseguir compreender esse tipo de perspectiva se você fizer terapia, né, porque é o tipo de coisa que a gente tem que ter mais autoconhecimento para passar a perceber. Eu não vou entrar muito em detalhes nessas questões mais profundas. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai passar mais por essas questões um pouco mais superficiais, mas que é extremamente importante para que você entenda sobre autoconhecimento. Mais importante do que eu te encher de muitas informações aqui é eu passar informações que você vai conseguir entender, que você vai conseguir aplicá-las na sua vida. A gente vai ter muito tempo para outros vídeos, então vamos por partes que eu vou te explicando desde o mais simples até as coisas um pouco mais avançadas e complicadas.
Emoções não são necessariamente boas ou ruins. Cada um tem a sua função, mas a gente experiencia elas de forma agradável ou desagradável. Isso vai depender muito do contexto que você está inserido, né, da sua cultura, do seu ambiente, do que você aprendeu no seu passado, da situação e também da interpretação que você tem acerca dessa situação. Então vamos supor que você está num dia tranquilo, e aí você recebe uma mensagem, da escola do seu filho falando que quer conversar com você. Você vai lá, você talvez fique um pouco preocupado, mas você vai lá, você conversa e resolve ali a situação. Mas vamos supor que nesse mesmo exemplo, você está num dia muito difícil no trabalho, você não está conseguindo pagar suas contas, você brigou ali às vezes com o chefe, às vezes com sua namorada ou namorado, você já está estressado. Receber essa notícia de que você tem que ir lá resolver coisas do seu filho na escola, talvez façam com que você vá com uma outra perspectiva. Você vai com mais raiva, você vai numa perspectiva um pouco mais punitiva, talvez você tenha mais medo, talvez você tenha mais irritação. O ponto aqui é que o contexto inteiro que você se insere, ele mudou completamente a situação, mudou as emoções que você sente, como que você experiencia e principalmente como você vai agir diante dessa situação. Agora vamos para um outro exemplo, o exemplo da interpretação. Vamos supor que você manda mensagem para um amigo e ele não te responde naquele momento. Talvez a sua interpretação seja, beleza, ele não me responde agora, quando ele talvez tiver internet, ver a mensagem, parar de trabalhar, ele me responde. Em algum momento ele vai me responder. Mas se a sua interpretação, no momento que você manda essa mensagem e não te responde, for de ele brigou comigo, aconteceu alguma coisa, ele tá bravo comigo, provavelmente as suas emoções elas vão ser completamente diferentes. A maneira com que você vai passar por essa perspectiva vai ser diferente. E às vezes o seu amigo ele não estava nem um pouco nervoso com você, não tinha nada disso, isso foi uma interpretação da sua cabeça, mas você sofreu antecipadamente por isso. Você sentiu essas emoções mesmo que você não tenha passado necessariamente pela situação. Qual a situação? De realmente ter brigado com seu amigo. Entendeu? Então, muitas vezes, as nossas emoções, elas vêm justamente pela força que nossos pensamentos têm, porque os nossos pensamentos, eles podem colocar a gente nessa experiência emocional antes que a gente, de fato, esteja nessa situação. E, às vezes, a situação específica, que também está um pouco relacionada com o contexto, ela pode mudar a maneira com que você passa por essas emoções. Então, vamos supor que você está lá no seu emprego e um amigo seu te chama para conversar. Se for só um dia normal, tudo bem, você vai conversar, tá tudo certo, e você volta pro trabalho. Mas se for um dia, por exemplo, que está tendo corte de funcionários, que estão tendo algumas demissões ali dos funcionários, talvez no momento que seu amigo te chama para conversar, você começa a ficar um pouco mais apreensivo, você fica com medo, talvez dele saber alguma coisa, talvez dele ter alguma informação de que você vai ser mandado embora. Então, a situação específica, o que está acontecendo ali no momento, no ambiente, também vai mudar muito como que você vai experienciar essas emoções. Muitas vezes o mesmo momento pode trazer emoções que sejam agradáveis ou desagradáveis. Então vamos supor que uma pessoa começa a te elogiar, mas você tá feliz, você tá bem, você tá tranquilo. Talvez essa seja uma perspectiva agradável, você tá recebendo alguns elogios, algumas coisas que você até presta atenção. Mas vamos supor que você tá num dia difícil, você tá num momento em que sua autoestima ela não tá muito alta, você tá com um pouco de raiva, e essa pessoa ela começa a fazer os mesmos elogios pra você. Talvez essa seja uma perspectiva desagradável, porque você vai estar ali olhando, talvez, tipo, será que essa pessoa tá me zoando? Será que ele tá sendo sarcástico, irônico? Por que essa pessoa tá me falando isso? O que essa pessoa quer? Será que é interesse? Então, a mesma situação, ela pode trazer emoções que são agradáveis ou desagradáveis. Outro exemplo muito clássico é da pessoa que recebe a notícia que vai trabalhar em uma outra cidade. Aquela pessoa que gosta de mudanças, que gosta de explorar novos lugares, ela vai ficar bastante feliz com essa notícia. Mas, às vezes, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade com mudanças, que é muito apegada às pessoas que estão ali à sua volta, talvez essa experiência de ter que mudar para uma outra cidade seja uma coisa extremamente difícil. A mesma situação, interpretações diferentes tornaram essas emoções completamente diferentes. Quando a gente está falando sobre emoções, a gente também está falando sobre regulação emocional. E regulação emocional é a maneira com que a gente consegue lidar com essas emoções. Existem diferentes maneiras de você lidar com essa regulação emocional. Aqui no YouTube eu vou trazer algumas técnicas de como você consegue utilizar essa regulação emocional. Eu vou trazer vídeos especificamente sobre isso, mas existem duas maneiras da gente se regular emocionalmente. Primeiro, a gente tem a maneira individual, então são algumas estratégias cognitivas, reavaliações, e às vezes até algumas estratégias que causam adoecimento, mas são maneiras da gente tentar regular essas emoções. Existem também as maneiras que são interpessoais, que são quando a gente se regula as nossas emoções a partir de outras pessoas. Por exemplo, quando você era criança, quando você era pequeno, você regulava as suas emoções provavelmente a partir da sua mãe, do seu pai, dos seus cuidadores. Então esse é um exemplo de como a gente consegue regular as nossas emoções com outras pessoas. E existem essas duas estratégias. E aqui é um ponto importante para falar, existe certo, existe errado? Na verdade, quando a gente fala sobre um equilíbrio,
aí a gente tá falando de uma perspectiva que ela é mais tranquila. Mas quando a gente tá falando de dois extremos, seja pra muito ou seja pra pouco, a gente começa a falar num quadro e num processo de adoecimento psicológico. Vou te explicar por quê. Talvez você consiga lidar com as suas coisas sozinho, mas se você tentar lidar com absolutamente tudo sozinho, você vai se ferrar. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos de outras pessoas, a gente não consegue lidar com todas as coisas sozinhos, a gente nem precisa lidar com todas as coisas sozinhos. Então, se você vai muito para essa perspectiva, você vai se adoecer, porque você não vai dar conta e isso vai se tornar insustentável. Tem uma analogia que eu gosto muito de falar que é a do copo cheio. Um copo cheio, qualquer coisa que você colocar, ele sempre vai transbordar, e a sua mente é da mesma forma. Você vai guardando tudo, e você não fala, não se expressa, não conta com uma outra pessoa, qualquer coisa que acontecer na sua vida, ela vai ser muito mais difícil de lidar, ela vai ser muito maior. O copo, ele sempre vai transbordar. Assim como se a gente tá falando do outro lado, do outro espectro, que é da pessoa que ela precisa lidar com as situações da vida com outras pessoas. Se você sempre depende de outras pessoas para lidar com as coisas da sua vida, você também vai se ferrar e você também vai para esse lado do adoecimento. Porque existe um nível que a gente precisa lidar com as coisas sozinhas, porque a gente precisa desenvolver determinada autonomia, autoeficiência. A gente precisa conseguir fazer determinadas coisas. Só que quando a gente começa a se apoiar muito no outro, a gente acaba trazendo uma perspectiva de que a gente não consegue, a gente inclusive não desenvolve essa habilidade de lidar com as coisas sozinhos. Então, cada vez que o tempo vai passando, você vai se tornando mais dependente de outras pessoas e menos capaz de lidar com os seus problemas sozinhos. Como eu disse, a gente não tem que lidar com tudo sozinho, mas a gente tem que ter um equilíbrio de algumas coisas eu lido de maneira individual e algumas coisas eu lido de maneira coletiva, com outras pessoas. Então tem que ter um equilíbrio ali entre essas coisas. Então você não necessariamente precisa ter 1 milhão de amigos para lidar com as coisas, assim como você não pode ser completamente sozinho. O mais ideal ali é que você tenha pessoas que você consiga contar, uma rede de apoio que seja realmente saudável e que ela consiga te apoiar nos momentos que você precisa. Eu quero aproveitar esse momento também para poder explicar rapidinho sobre essa série de vídeos que eu tô fazendo, basicamente a promoção de saúde mental de graça para vocês. Eu entendo que muitas pessoas elas sabem que precisam ir no psicólogo, precisam dessa ajuda e esse auxílio em saúde mental, mas não tem condições, não tem às vezes também tempo, enfim, dinheiro, tempo para fazer isso no momento. Então essa é uma série que eu trago muitas informações para você sobre essas coisas, para que você consiga ter um pouco mais de autoconhecimento e consiga passar pelas coisas da vida de uma maneira mais tranquila e menos preocupante, menos problemática. Então, é muito importante que você entenda sobre essas coisas que eu tô falando, que você consiga aprender realmente sobre o que eu tô te trazendo, para que você consiga promover essas mudanças na sua vida. Eu trago as informações e você faz a sua parte de elaborar e pensar sobre elas. Existe um olhar maior que eu consigo trazer sobre isso, mas aí é realmente no processo de psicoterapia, que sou eu do seu lado, vendo essas emoções, te explicando como que você consegue lidar melhor com essas emoções, te mostrando quais emoções elas têm sido grandes problemas na sua vida. Então é um trabalho que é um pouco diferente, é muito mais complexo, muito mais profundo, mas você consegue trazer essas mudanças, essa melhora mesmo, só vendo os conteúdos, consumindo esse conteúdo e aplicando essas coisas na sua vida. Claro, são níveis completamente diferentes, mas que ainda assim é possível. Outro ponto importante é que muitas vezes a gente experiencia emoções de maneiras múltiplas, diversas emoções no mesmo momento. Então, às vezes acontece alguma coisa na sua vida que você tem muitas emoções em uma mesma vivência, uma mesma experiência. Isso acaba gerando, às vezes, até algumas dúvidas na nossa cabeça. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando um relacionamento termina, você sente tristeza porque você gostava muito daquela pessoa. Ao mesmo tempo que você sente um certo alívio porque nos últimos tempos o relacionamento não estava bom, tinha muitas brigas, muitos conflitos, e vocês não estavam sabendo muito como resolver as situações. Ao mesmo tempo, você sente raiva de algumas coisas que aconteceram e você acha que algumas coisas ali foram injustas com você. E você também começa a sentir um pouco de medo com o futuro e um pouco ali de solidão porque você lidava com as coisas junto com aquela outra pessoa e ela já não está mais ocupando esse lugar. Então só aí a gente teve tristeza, medo, angústia, solidão, raiva, alívio. Um outro exemplo, que é um exemplo um pouco triste, mas eu vou trazer para que você consiga entender bem, é quando a gente tá cuidando ali às vezes de um parente e esse parente ele acaba vindo a falecer. Às vezes, você via que aquela pessoa estava numa situação que era muito difícil, uma situação de sofrimento, e você sofria junto com aquilo. Você não queria perder essa pessoa, mas às vezes no momento que essa pessoa se vai, você sente um pouco de alívio. Não porque você queria que ela morresse, mas porque você entende que agora não está sofrendo tanto, que agora muitas coisas saíram das suas costas. Então,
Eu sei que são exemplos um pouco tristes, um pouco sádicos, talvez você tenha essa perspectiva, mas é para você entender que situações complexas, elas trazem diversas emoções. E quando a gente sente muitas essas emoções, às vezes a gente até se sente um pouco culpado. Nossa, eu deveria estar sentindo isso? Será que eu sou uma pessoa ruim por sentir isso, por sentir aquilo? Será que eu sou muito egoísta? Será que eu sou muito individualista? Mas entenda que essas questões, elas realmente trazem muitos questionamentos. Isso é uma coisa que é normal de acontecer. Então não se culpe tanto se você estiver nessa situação, se você estiver nessa perspectiva. Além disso, as nossas emoções, elas diferem em diferentes níveis. Algumas, elas são super intensas e outras são um pouco mais brandas. Algumas, elas duram muito tempo e outras duram pouco tempo. Algumas, elas são simples e diretas e outras, elas são complexas e difíceis de entender, profundas. Algumas, elas nos trazem um impulso de agir, de fazer alguma coisa, e outras, elas nos paralisam. Só que todas as emoções, elas compartilham algumas semelhanças. A primeira semelhança é que a experiência emocional, ela está relacionada à interpretação que você tem sobre a situação. A outra semelhança é que as emoções, elas também estão relacionadas à sua motivação, seus interesses, o que é importante para você, seus valores, o que você acredita, o que você acha certo e errado. Uma outra questão é que a intensidade de uma emoção, ela aumenta conforme aquela situação ela se torna mais real. E também o prazer ou desprazer, né, das emoções ali de determinada situação, eventualmente eles se esgotam. Além disso, as emoções, elas são vivências únicas e absolutas. Um exemplo disso é que talvez você ame muito duas pessoas diferentes, pais, mães ou relacionamentos diferentes. Talvez você ame muito essas duas pessoas, só que a maneira com que você expressa o seu amor por elas geralmente é individual, é única, é diferente. Justamente porque essas emoções, elas são únicas mesmo. Bom, aqui eu vou colocar uma lista de diversas emoções. Essas são as emoções que você consegue sentir na sua vida. Existem algumas outras também, mas basicamente essas, elas abarcam todas as maneiras com que você consegue lidar com essas coisas, todas as maneiras emotivas que provavelmente você vai sentir. Também tem nojo, tem desdém, tem algumas outras emoções, mas basicamente é isso que você consegue sentir. O que eu quero que você faça nesse vídeo é que você não simplesmente passe como se fosse um vídeo qualquer. Para nessa tela que eu mostrei todas as emoções, essa lista de emoções. Eu quero que você leia essas emoções e você comece a lembrar, tentar lembrar, né, puxar na sua memória, experiências que você passou tendo essas emoções. Então, quais foram mais marcadas para você? As situações que você lembra da sua vida que foram mais difíceis, momentos que você teve mais ansiedade, medo, alguns momentos desagradáveis ou até momentos agradáveis. Quais foram as emoções que ficaram mais marcadas na sua vida? Quais são as emoções que você tem mais dificuldade de lidar? Quais são as emoções que você evita ao máximo você sentir essas coisas? Que você não gosta de sentir de maneira nenhuma? Outro ponto importante para trazer para você é que, se você é homem, talvez você iniba suas emoções com maior frequência. A gente tem essa perspectiva mesmo de que o homem não pode sentir as coisas, que a gente tem que guardar nosso choro, que o homem não chora, que o homem não sente muito essas emoções, e criar essa casca realmente para ser macho, por exemplo. Então, se você é homem, provavelmente você tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essas emoções porque você foi ensinado a inibir elas. Então, é importante que você leia sobre essas emoções e entenda como que você sentiu essas coisas, para que você consiga entender mais sobre essas perspectivas e promover mais esse autoconhecimento. Então, pensar nessas situações talvez te traga algumas respostas ou algumas perspectivas. Então, pense dessa maneira. Veja essas emoções, essas listas e tente relembrar desses momentos que você vivenciou elas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Lembrando que esses conteúdos que eu trago aqui no YouTube, eles também partem das newsletters que eu faço lá no Substack. Então, se você gosta de ler, eu vou deixar aqui nos comentários os links das minhas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, Substack, que você pode me seguir em todas elas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário, tire sua dúvida, traga sua perspectiva que eu vou responder tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais.